Olá, por ocasião da Semana de Páscoa, tivemos aí então uma mensagem com referência a esse tema e eu quero estar aqui convidando você a me seguir para que nós estejamos refletindo sobre algumas partes da Bíblia que nos leva então a, a este tema e eu separei aqui algumas coisas a respeito de Páscoa e principalmente a parte onde o Senhor Jesus Cristo ele se refere a uma nova aliança feita com o seu sangue, justamente na semana de Páscoa. Então eu quero passar a leitura da Bíblia para que nós estejamos então adentrando dentro dessa reflexão, dessa mensagem, né, bíblica a respeito de Páscoa, seu significado, o que é, o que não é, enfim. Vamos estar então lendo Mateus capítulo 26 e eu quero começar pelo versículo 17, aonde diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui a passagem, então eu gostaria de estar agora entrando dentro de algumas curiosidades que eu estava aqui examinando a respeito de Páscoa, a respeito de como começou. Isso é de conhecimento de quase todos, né? Que a Páscoa ela é uma celebração que vem desde lá do tempo em que o povo de Israel estava cativo no Egito. Então, após ali muita discussão com o faraó, e após Deus ter enviado contra o Egito muitas pragas, culminou então com aquela praga da morte dos primogênitos, aonde primeiro, antes que acontecesse, Deus então instruiu o seu povo a sacrificarem por família um cordeiro cada um. Se a família era pequena, juntava-se com outra família e sacrificavam juntos o cordeiro. Eles assariam o cordeiro, comeriam o cordeiro juntos, junto com pães não fermentados. Estava lendo a esse respeito, porque não havia tempo de fermentar o pão, né? Eles tinham só aquela noite.
Então o pão foi sem fermento e também misturado com ervas amargas. Ali tudo isso tem seus significados. Nós vamos estar deixando esses significados para estar rapidamente, então, estar examinando mais o conteúdo sobre Páscoa. E Deus disse para eles que naquele 7º mês, que seria o mês de Abib, ou Nisan, então eles estariam para sempre celebrando aquele sacrifício pascal, lembrando que naquela noite ou naquela semana, né, onde se celebrava a Páscoa, os judeus celebram a semana da Páscoa. Né? No tempo de Cristo, por exemplo, eles estavam na semana da Páscoa. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, eles pediram autorização para descer o corpo dele da cruz, para que não entrasse o sábado, que seria o 7º ou último dia da semana, a Páscoa para os judeus, o último dia da Páscoa, da semana da Páscoa, né? Isso, claro, no primeiro mês. Lá no Egito, Deus mudou o 7º mês para que fosse o primeiro. Então houve aí uma mudança no calendário. São curiosidades, uma mudança no calendário. E nós vemos então aí outra curiosidade. Deus trata muito com essa questão de 7, de 3, né, ou de primícia, ou 1. Então são números que estão sempre ali seguidamente aparecendo na Bíblia. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. A Páscoa tem 7 dias de celebração. Jesus Cristo, ele ressuscitou, porém, no primeiro dia da semana. Então, o que é 7º para os judeus tornou-se 1 para os cristãos. Enquanto os judeus guardam o 7º dia, os cristãos já guardam o primeiro, o 1. Porque no primeiro dia da semana, que é a primícia para Deus, Jesus ressuscitou da morte, saiu da sepultura. Então aí existe esse entrelaço entre 7, 1, né? 3 dias Jesus ficou sepultado, e assim por diante. Mas a questão é que nessa leitura que nós fizemos, nós vemos que então os judeus estavam ali celebrando a semana da Páscoa. E no primeiro dia, o primeiro dia em que eles faziam a primeira ceia de Páscoa, era celebrado também com pães ázimos ou asmos, né, que são sem fermento, e também regado a vinho, que a Bíblia chama de vinho novo ou vinho sem fermento, sem ser fermentado. Se a gente for fazer um estudo sobre isso mais detalhadamente, desde lá do êxodo, da Páscoa no Egito, ou da Páscoa ali dos judeus no tempo de Jesus. Então havia todas essas curiosidades. E aí muita gente, até a respeito dessa questão de vinho, como na Bíblia o vinho, ele tem 2 nomes, né? Que um significa o vinho fermentado alcoólico e outro significa o vinho não fermentado ou vinho novo, que é o vinho que Jesus transformou lá na festa de Caná da Galileia, né? Que está narrado na Bíblia ali no capítulo 2 de São João, acho que quando Jesus transformou água em vinho, né? Nós então vemos que ali a Bíblia diz que o vinho que Jesus transformou, todo mundo disse que era o novo, né? Então o novo não continha teor alcoólico, mas isso já é outro assunto, né? Vamos voltar aqui para a questão do assunto da Páscoa. E como a gente estava então falando a respeito da Páscoa, né? Então Deus lá no Egito já disse para o povo que aquela seria a principal festa do povo de Israel, que seria lembrado perpetuamente, né? Ou seja, na época de Jesus fazia mais ou menos 3.500 anos que havia acontecido esse episódio do povo ter saído liberto lá do Egito, né, para a terra prometida, para a terra de Canaã. E então, quando Jesus ele estava então na sua semana do sacrifício, nós vemos que
lá no Egito são assim coincidências, mas que a gente sabe que são preparativos de Deus. Lá no Egito, quando o povo estava prestes a sair liberto de dentro do Egito, Deus mandou que sacrificassem os cordeiros e que ungissem os umbrais das portas com o sangue daquele cordeiro, porque à meia-noite iria passar o anjo da morte e iria então estar levando todos os primogênitos do Egito e até mesmo os primogênitos dos judeus, caso não tivesse na porta de algum deles a marca do sangue do cordeiro. Eu li esse texto em Mateus 26 para nós termos uma ideia de como Deus ele prepara as coisas, de como a narrativa da Bíblia ela não pode ser, como muitas pessoas dizem, uma questão de criação humana, porque não tem uma mente humana tão capaz de ter escrito um livro com tantos detalhes entrelaçados entre si, que tem uma sequência que leva a culminar num final que tem a ver com o começo, que seja o apocalipse final de tudo, que tem a ver com a criação de tudo. Bom, mas nós estamos aqui seguindo então a questão da Páscoa. O povo saiu do Egito na semana da Páscoa. Veja bem, no mês da Páscoa, primeiro mês do ano, e Jesus Cristo, ele foi sacrificado na semana da Páscoa. Tudo coincidindo para que ele fosse, tudo arrumado por Deus, orquestrado por Deus, para que ele se tornasse o que simbolizava aquele cordeiro lá sacrificado no Egito, que viesse culminar então na morte de Jesus, chamado o Cordeiro de Deus, justamente também na mesma semana, ou semana da Páscoa. Lá no Egito, na Páscoa, foi sacrificado o cordeiro, ou os cordeiros. Aqui, no tempo de Cristo, 3.500 anos depois, mais ou menos, é sacrificado Jesus Cristo, tido como Cordeiro de Deus, também na semana da Páscoa, para então estar mostrando uma outra aliança de Deus com os homens, uma aliança de sangue de Jesus Cristo, o qual ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, com esta aliança, Deus começa uma outra dispensação, que seja a dispensação da graça, na qual então nós vivemos o tempo da libertação da escravidão do pecado, introduzido na humanidade através de Satanás, que também é simbolizado em Faraó. O Faraó simboliza Satanás escravizando o povo no pecado e na morte. E na semana de Páscoa, então, em alusão à libertação provinda de Deus, então estava ali um cordeiro humano para ser sacrificado em favor dos humanos, dos homens, para então que os homens recebessem de Deus a Páscoa ou a libertação. Aí a gente vê na semana da Páscoa, assim como no Natal, assim uma confusão de simbologias aí. Na Páscoa aí entra o coelho, em foco, aí rouba a cena praticamente, os ovos de Páscoa e tal, o comércio em cima disso e tal. Mas na realidade, como a gente viu muito nas redes sociais, nessa semana de Páscoa, na realidade, Páscoa não tem a ver com coelho, Páscoa tem a ver com cordeiro. Mas deixa o povo festejar, e ninguém é obrigado a nada, e também não é pecado comer chocolate, comer ovo, aí fabricar coelho de chocolate, não tem nada. Só não podemos confundir as coisas, não podemos tirar Jesus do foco, colocar o coelho, não é verdade? Não podemos tirar a cruz e colocar os ovos, não podemos tirar a ressurreição, a sepultura, a ressurreição, e colocar então o chocolate.
É como no Natal, né? Jesus nasceu, é comemorado o nascimento de Jesus, mas é festejado com a festa praticamente é para o Papai Noel. Mas deixa o Papai Noel em paz também. Quem celebra, celebra o que está no seu coração. Mas o que eu quero chamar a atenção é quanto a essa questão da nova aliança no sangue de Cristo, feito por Deus em favor dos homens, em favor da humanidade. Lá no livro de João, no capítulo 1, por ocasião ali do batismo de João Batista, do batismo que João Batista fazia, Jesus ele veio para ser batizado por João Batista também. Todos nós conhecemos essa passagem, né? Aí então Jesus aproximando-se dali da beira pela beira do rio ali do local do batismo onde estava João batizando. Assim que João viu Jesus, isso está narrado no capítulo 1 de São João, no capítulo 1, versículo 29. Assim que ele viu Jesus se aproximando daquele local, se aproximando para ser batizado, ali João disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele exclamou ali diante de todos: Olhem, é o Cordeiro de Deus. Semana de Páscoa, né? Semana de Páscoa 32, né? 32. Aliás, Semana de Páscoa é 3 anos depois desse acontecido. Mais ou menos 3 anos, né? 3 anos depois. Jesus, então, na semana de Páscoa, ele entregava a sua vida como Cordeiro de Deus para cumprir isso aqui que João profetizou, para tirar o pecado do mundo, para tirar, anular, aniquilar, né, neutralizar o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado dos seres humanos. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, 28, por aí, está escrito assim: E como aos homens está destinado morrer, ou morrerem uma vez, vindo já depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse muitos aqui me chama a atenção pelo seguinte, porque quando Jesus, ele deu o cálice para os seus discípulos, ele também disse o seguinte, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Engraçado que ele não disse derramado em favor de todos, sendo que no livro de João, versículo áureo ali, com respeito ao amor de Deus e salvação dos homens, que no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo, toda a humanidade. E aqui Jesus diz então que seria para tirar o pecado de muitos, não de todos. Aqui em Hebreus também nós lemos isso e é curioso que diz aqui: se manifestará segunda vez sem pecado, né? E para aos que o esperam para a salvação, aos que o esperam. Ou seja, é uma porção da humanidade que estará esperando. A outra porção não estará esperando. Uma porção da humanidade recebeu essa salvação. Faz parte desse muitos que Jesus falou. Mas então, nós, comparando com o versículo 3:16, o versículo 16 do capítulo 3 de João, onde diz que Jesus morreu pela humanidade, e aqui diz que seria para tirar o pecado de muitos, né? Então, a que conclusão nós chegamos? A conclusão é que Deus dá para nós a livre escolha, o livre-arbítrio. Jesus morreu por todos. Mas os muitos que serão salvos são aqueles que aceitam a sua morte. São aqueles, não são todos, não é toda a humanidade. De repente, porque ele morreu por toda a humanidade, Deus, né, amou o mundo de tal maneira, toda a humanidade, Jesus morreu por todos, está todo mundo salvo, está todo mundo bem, vamos viver a vida, vamos pecar, vamos viver no pecado aí, né? Aí seria uma coisa inconsequente
da parte de Deus, ou até incompreensível, mas nós vemos então que em tudo está o livre-arbítrio, né? Jesus disse em favor de muitos, como está escrito em 53 de Isaías também, né? E etc, e etc. Nós vemos assim uma curiosidade a respeito disso. João, por exemplo, João Batista, quando se referiu a Jesus, ele disse que tira o pecado do mundo, ou seja, então está generalizado, todo mundo recebeu esta oportunidade de ter o seu pecado cancelado, mas Jesus, quando ele deu o cálice para os discípulos, ele disse que seria o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Você faz parte desse muitos? Então nós vemos aqui que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Mas não é que o mundo todo aceite isso. Nem todo mundo é cristão. E no meio cristão também existem muitos segmentos, aonde Jesus Cristo não é o centro da salvação. Então existe aqui uma série de fatores, né, que se a gente for analisar, nos leva à conclusão de que Cristo morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Mas voltando aqui à questão da Páscoa, a questão do sacrifício. Então esse sacrifício descrito aqui em Hebreus 9, dizendo que os homens morrem uma vez e depois dessa morte já vem o juízo. Não existe nada de estar reencarnando, voltando aqui para pagar pecado, esse negócio de karma. Não que a gente esteja aqui, né, fazendo uma alusão negativa a respeito da fé de outros que creem nisso, mas cristão que conhece a Bíblia, que lê o Evangelho, que conhece o Evangelho, que conhece as promessas de Cristo e a missão de Cristo, sabe que ao homem está destinado a morrer uma vez. Por isso que Cristo esteve aqui para morrer por nós, porque se fosse para a gente estar reencarnando e pagando cada vez um pouco dos pecados, até atingir uma purificação, aonde Jesus entraria nisso? Por que Jesus morreria então, se por nós mesmos a gente estaria então aos poucos expurgando da nossa alma o pecado? Mas voltemos à Páscoa de novo aqui. Aqui em Êxodo 12, aquilo que eu havia falado a respeito no começo, Êxodo 12, versículos 2 e 3, o Senhor diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então ele estava se referindo que estava havendo uma mudança. Aquele 7º mês lá que eles viviam no tempo dos hebreus no Egito. Então, por ocasião de Deus ter introduzido a Páscoa naquele mês, aquele mês seria então tido como o primeiro do ano. O 7º tornou-se a ser o primeiro. Então aqui para os judeus, o 7, para nós cristãos, é o 1. Porque para eles, ou seja, em questão de dia, de consagração de dia, eles consagram o 7º. Para os cristãos, a consagração é o dia 1º, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou após o sacrifício dele, após a Páscoa dos judeus, após o sábado. Então o primeiro dia da semana tornou-se a Páscoa dos cristãos, ou seja, a ressurreição de Cristo tornou-se o dia de celebrar a vitória sobre a morte, sobre o pecado. Tornou-se o dia do mundo lembrar que Jesus Cristo foi crucificado, o Cordeiro de Deus foi morto, mas ele ressuscitou no primeiro dia da semana, primícia para Deus. Por isso que os cristãos guardam o primeiro, o 1 para o Senhor, o princípio de tudo, o princípio da semana. E é celebrado então no domingo, o dia do descanso instituído por Deus, né? Deus disse: 6 dias o homem trabalhará, no 7º descansará, e assim cada um tem seu 7º. Os cristãos trabalham 6 dias, guardam o 7º domingo. Estamos todos dentro daquilo que Deus esteve instituindo como dia de descanso para o homem, né, na sua jornada de trabalho.
Vamos voltar para a Páscoa, porque eu já estou aí entrando em outra doutrina. Então, o Êxodo 12, 2, 3, que eu li aqui, Deus estava trazendo o sétimo para o primeiro mês do ano seria o mês de Nisan, então, né, o mês de Nisan tornou-se o primeiro, ou Abib, mês de Abib, e ele disse ainda, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então foi o que aconteceu aqui na leitura que nós fizemos, era a semana de Páscoa e Jesus Cristo, como um judeu, né, que guardava as leis, ou a lei, ele então, antes da sua morte, ele celebrou a Páscoa, porque estavam justamente na semana da Páscoa. Então lembre disso, Páscoa é ressurreição, Páscoa é Jesus, Páscoa é vitória sobre a morte, sobre o pecado. Páscoa é libertação. Coma lá seus ovos de chocolate, se empanturre de chocolate, faça o que quiser na semana de Páscoa, né? Lá enfeite sua casa, seus presenteie com coelhos, né? Simbolizando aí a Páscoa. Mas não se esqueça de uma coisa, a verdadeira Páscoa é Jesus. A verdadeira Páscoa tem uma cruz no meio. A verdadeira Páscoa tem uma sepultura também. A verdadeira Páscoa tem um sacrifício, tem um cordeiro. A verdadeira Páscoa tem uma libertação oferecida a você, a mim, a nós, ao mundo. E eu quero só concluir aqui dizendo para vocês o seguinte. Um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde diz o seguinte, alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é fermento velho? Simbolizando então, né, os nossos pecados que passou, o fermento velho. A gente tem muitas alusões a essa questão do fermento, quando Jesus falou do fermento ali para os discípulos, né? Guarde-se do fermento dos fariseus e tal. E eles disseram assim, puxa, esquecemos de comprar pão. E Jesus disse, não é disso que eu estou falando, né? Então, fermento simboliza pecado, e a Bíblia diz, alimpai-vos, se limpe do pecado, né? Diz aqui em 1 Coríntios 5, 7, limpe-se do pecado, do fermento velho, ou seja, da sua velha tradição religiosa, dos seus velhos pecados, da sua velha natureza, do tempo que você não conhecia Jesus e vivia uma vida às cegas, né? Substituindo Jesus no seu coração por uma religião tradicional qualquer, não me refiro a nenhuma em especial, mas a tendência humana é aderir a uma religião para estar saciando a sede da sua alma de um contato com Deus. Mas só quando nós conhecemos Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo através do seu sacrifício, então é que nós vamos conhecer realmente o que seja libertação, o que seja perdão, o que seja novidade de vida, recomeço de vida, como teve então na ressurreição de Jesus, né? Uma nova dispensação aí, aonde nós podemos então comemorar a ressurreição como um tempo, como um dia, ou como um símbolo de libertação, de vida nova, de novo começo com Deus. Prosseguindo no versículo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, né? Se nós seguirmos lá para 2 Coríntios 5, 17, lá diz o seguinte, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, tá? Já está sem fermento, é uma nova massa. Prosseguindo o versículo de 1 Coríntios 5, 7, diz, assim como estáis, prossiga assim,
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Ou seja, Jesus tirou o fermento de você, tirou o pecado de você. Então fique assim, permaneça assim, a Bíblia está dizendo. Porque Cristo, olha, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vejam, a Bíblia diz que Cristo é nossa Páscoa. Tá? Pega lá seu coelho, seu ovo de chocolate, faz o que você quiser, coma. Como eu já disse, sem panturra de chocolate, mas não esqueça, Páscoa é Cristo. Deus abençoe sua vida. Eu quero estar orando agora, como eu sempre oro no final de cada mensagem, intercedendo por você, por sua família, sua casa, sua saúde, sua vida. Convido você a orar comigo agora. Oremos a Deus. Meu Deus, eu te agradeço por esta mensagem. Te peço que entre no coração de cada um, como Deus da glória, coisas novas que muitos talvez não sabiam, mas que venham a conhecer o Senhor Jesus como Salvador de suas almas, e que venham conhecer o Senhor Jesus Cristo como senhorio, como a autoridade acima de todas as outras autoridades que nós temos, tanto espirituais e religiosas, como também governamentais. Cristo acima de todos. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos agora esse ouvinte, esse teu filho, essa tua filha que está ouvindo esta mensagem. Te peço que haja cura na sua vida, cura de toda enfermidade, na sua vida e na sua família, na sua casa. E que haja na sua vida um recomeço, uma nova vida, uma decisão de se livrar do velho fermento e se tornar uma nova criatura, um filho, filha de Deus. Abençoa assim esta pessoa, assim eu oro por eles, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe mais a sua vida, compartilhe esse vídeo com alguém, presenteie alguém compartilhando este vídeo, curta aí no YouTube, curta também no Facebook, passe para mais alguém, ajude a elevar o canal aí, né? Compartilhando, se inscrevendo, toque no sininho ali para receber as notificações, enfim, aquilo que é praxe do canal do YouTube. Deus abençoe você, fique com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Amém.